Essa é a história de um homem que perdeu tudo e vai descobrir o peso do silêncio. Se isso já te tocou, inscreva-se. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Capítulo 11. Rastros ocultos. A tensão na sala de segurança não se dissipou após a descoberta. Se algo, ela se adensava. Brian e Michael ficaram alguns segundos em silêncio, absorvendo o conteúdo do relatório de D-Rook. Nate, você ainda está nos ouvindo? Chamou Brian, ativando o canal. Estou. Acabei de ver o que vocês acessaram. Esse nome, D-Rook, não aparece em nenhuma base oficial, mas encontrei registros fragmentados ligados a operações não documentadas. Ele parece ser um operador fantasma. Você consegue cruzar essas informações com padrões de movimentação? Últimos registros, qualquer coisa que nos leve a ele, perguntou Michael. Posso tentar, preciso de uns minutos. O sistema aqui ainda está varrendo os arquivos. Brian levantou-se da cadeira. O ar na sala parecia mais denso agora, carregado por lembranças e suspeitas. A estrutura toda exalava abandono, mas os arquivos sugeriam o oposto. Atividade oculta, esforços para estudar e conter uma ameaça invisível. Vamos continuar explorando, disse Brian. Se encontrarmos mais registros físicos, talvez aceleremos o processo do Nate. Michael assentiu. Saíram da sala, retornando ao corredor, silencioso. Os ecos de seus passos soavam como intrusos naquele lugar esquecido. Seguiram rumo à ala esquerda, o antigo laboratório indicado no mapa. A porta estava entreaberta, e uma faixa amarela com letras desbotadas ainda pendia no batente. Restrito. Acesso autorizado apenas a nível 5. Isso é um bom sinal ou um péssimo sinal? Murmurou Michael. Brian apenas empurrou a porta. O rangido metálico que se seguiu foi abafado pelo som de seus passos, ecoando por um corredor iluminado apenas por pequenas clarabóias quebradas. Lá dentro, o ambiente era mais preservado que o restante da instalação. Havia bancadas com tubos de ensaio, armários metálicos trancados, computadores desligados e um forte cheiro de desinfetante vencido. Cada passo trazia a sensação de que estavam violando um espaço que não deveria ser acessado. Brian examinou os armários, tentando identificar algo útil. Alguns estavam lacrados com fechaduras eletrônicas, enquanto outros, enferrujados, se abriram com facilidade. Encontrou frascos rotulados com siglas técnicas, registros de amostras biológicas e fichas datadas de mais de 20 anos atrás. Michael vasculhava uma prateleira quando encontrou um caderno de anotações, escondido, sob uma pilha de relatórios. As páginas estavam manchadas, mas ainda legíveis. Havia desenhos anatômicos rudimentares, seguidos de observações feitas à mão. Resistência aumentada à prata. Testes de exposição à luz controlada. Comportamento reativo em presença de símbolos religiosos. Isso aqui confirma o que vimos na segurança, disse Michael, entregando o caderno a Brian. Eles estavam testando vulnerabilidades. Brian folheou rapidamente. E sabiam que não estavam lidando com algo comum. Essa descrição, ele apontou para uma passagem. O espécime não demonstra sinais vitais tradicionais, mas reage a estímulos com violência extrema, memória seletiva, capacidade de manipulação verbal intacta. Michael suspirou. Tudo isso, e ainda assim tentaram manter em cativeiro. Brian caminhou até uma das mesas centrais, onde um terminal antigo repousava coberto de poeira. Ele passou a mão sobre a superfície e tentou ligar o aparelho. A tela piscou 1, 2 vezes e então acendeu com um chiado fraco. Um sistema rudimentar apareceu, solicitando autenticação. Nate, consigo um pouco da sua mágica aqui? Enviando o bypass Wiz pronto. Tente agora. Brian pressionou uma sequência de teclas e o sistema destravou, revelando diretórios e registros com datas e siglas militares. Esses arquivos parecem ter sido mantidos por alguém fora do protocolo. Veja isso. Ele abriu um arquivo nomeado Registros de Incidente 7D. O texto descrevia um vazamento de segurança. Um dos sujeitos conseguiu escapar do setor de contenção. 2 equipes foram enviadas. Apenas 3 homens retornaram. O responsável, pelo relatório, D-Rook. Ele estava lá quando tudo desmoronou.
disse Michael encarando a tela. E sobreviveu. O que significa que sabe mais do que qualquer um. Brian cruzou os braços, olhando fixamente para a tela. Se ele esteve aqui há 20 anos e ainda é capaz de invadir um prédio de segurança reforçada como o meu, não estamos lidando com um homem velho, disse pensativo. Ele devia ser bem jovem quando tudo aconteceu. Agora, deve estar na casa dos 40, talvez um pouco mais. Um caçador experiente, mas ainda em plena forma. Um alerta discreto surgiu no canto da tela. Último acesso remoto, há 11 dias. Nate, consegue rastrear esse IP? Já estou no encalço. Isso pode nos dar uma pista de onde Rook esteve pela última vez. Ótimo, disse Brian, porque precisamos encontrá-lo antes que mais alguém desapareça. Michael fechou o caderno devagar, refletindo em silêncio. Você percebeu uma coisa? Disse ele com a voz baixa. Rook não deixou só rastros técnicos, ele deixou sinais humanos. Esses relatórios, a forma como anotava, não parece alguém querendo esconder tudo. Parece alguém tentando garantir que, se ele não voltasse, alguém seguiria. Brian assentiu, olhando novamente para o monitor. Ele sabia que estava lidando com algo muito maior. E parece que decidiu encarar sozinho. O terminal piscou novamente. Nate retornou com uma atualização. Conseguiu uma triangulação. O acesso foi feito de uma zona rural a nordeste, fora do perímetro urbano de Silver Point, chamada Graden Hill. É uma área montanhosa, bem isolada. Isso é o suficiente para irmos até lá, respondeu Brian. Mas não sem antes nos prepararmos. Se ele sobreviveu até agora, pode não estar disposto a ser encontrado tão facilmente. Michael se afastou do terminal, passando os olhos uma última vez pela sala do laboratório. Vamos sair daqui. Já temos o que precisamos. Brian guardou o caderno em uma mochila tática que carregava consigo e desligou o sistema com um toque rápido. Ao saírem, a luz natural que filtrava pelas clarabóias parecia mais forte, ou talvez fosse apenas o alívio de deixar para trás um lugar saturado de história e medo. No caminho de volta ao carro, cruzaram novamente os corredores silenciosos da instalação. A presença de Rook pairava sobre eles como uma sombra, não vista, mas sentida. Assim que chegaram ao veículo, Brian acionou o sistema de navegação. Digitou o nome da localidade. Graden Hill, murmurou, como se testasse o peso do destino. Michael observava o retrovisor, olhos atentos. Vamos descobrir quem é esse caçador. E o que mais ele sabe sobre aquilo que está à solta por aí. Brian não ligou o motor de imediato. Encostou as mãos no volante pensativo. Precisamos voltar primeiro. Reunir o que for necessário, revisar os dados com Nate, planejar. Se esse homem realmente for o que parece. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros. Michael assentiu em silêncio. Ambos sabiam que estavam cruzando uma linha definitiva e que do outro lado havia muito mais do que simples respostas. A estrada de volta foi silenciosa, mas dessa vez não por incerteza. Era o silêncio de dois homens que estavam prontos para dar o próximo passo, juntos. E talvez dessa vez não estivessem tão sozinhos. Chegaram em Silver Point ao fim da tarde. O céu coberto de nuvens lançava tons cinzentos sobre a cidade, como se até o clima pressentisse a gravidade do que viria a seguir. No prédio da Lancaster Corporation, Clara os esperava com discrição, como sempre. Ao ver Brian, ela apenas fez um leve gesto com a cabeça. O que precisar, Sr. Lancaster, disse ela, oferecendo uma pasta com documentos de viagem e autorizações genéricas. Adiantei os registros como solicitado. A justificativa é uma conferência executiva na costa leste. Tudo discreto. Obrigado, Clara. Pode tirar o resto do dia. E bom trabalho. Ela assentiu com um sorriso contido. Havia preocupação nos olhos dela, mas também confiança. Mais tarde, Brian passou pela sala de segurança onde Philip fazia a troca de turno. O homem ergueu os olhos ao vê-lo. Sr. Lancaster. Philip, vou precisar de um favor. Preciso de um veículo discreto, preparado para uma viagem longa. Equipamento padrão no porta-malas. E nada de perguntas. Philip, acostumado com ordens incomuns, apenas assentiu.
Quando parte? Amanhã cedo. Philip fez um gesto de entendimento. Estará pronto, senhor. Naquela noite, Brian permaneceu em silêncio em seu escritório, fitando o mapa digital de Graden Hill no tablet à sua frente. A presença de Rook parecia mais próxima do que nunca, e com ela, talvez, as respostas que há anos ele nem sabia que precisava. No fim, não são os monstros que mais nos assombram, mas tudo aquilo que somos forçados a deixar para trás. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir. Porque o silêncio ainda guarda verdades. O peso do silêncio continua.